Quando o milênio ocorrerá? Antes ou depois da segunda vinda de Cristo? O reino milenar deve ser entendido de forma literal e física ou de forma espiritual e alegórica? Quais são as várias linhas de interpretações com respeito ao milênio? Bom, as várias linhas de interpretações com respeito ao milênio são pelo menos 4, e no vídeo de hoje eu quero convidar você para entender juntamente comigo quais são as 4 principais linhas de interpretações com respeito ao reino milenar. Eu quero convidar você para juntos aprendermos quais são essas 4 linhas de interpretações com respeito ao fim dos tempos. Olá, eu sou o pastor Joel Silveira, sou pastor, teólogo, e esse é um canal para pessoas como você, pessoas que amam a Deus e desejam servir ao Senhor com excelência. No vídeo de hoje nós vamos aprender se o reino milenar ele deve ser entendido de forma física e literal ou de forma simbólica e de forma simplesmente espiritual. Antes de darmos continuidade, gostaria de convidar você para verificar se você já está inscrito aqui no nosso canal. Caso você ainda não esteja inscrito, gostaria de convidar você para me dar a honra da sua inscrição. Também gostaria de convidar você para ativar o sino das notificações. Coloque todas. Assim, todas as vezes que vídeos novos saírem, você possa ser notificado pelo YouTube e você possa ficar por dentro de todos os vídeos novos que nós lançamos aqui todas as semanas. Também não se esqueça de dar o seu like e de deixar o seu comentário no final desse vídeo, de forma que assim a gente possa saber como esse vídeo pode ajudar você. Então vamos juntos e vamos aprender com a palavra de Deus. O assunto sobre escatologia com respeito ao reino milenar, sem sombra de dúvidas, é um dos assuntos mais debatidos entre os cristãos, que leva à formação de pelo menos 4 linhas principais de interpretações com respeito a esse tema. Além das 4 divisões principais, cada escola encontra-se outras subdivisões, na medida em que cada uma delas acaba também tendo divergências internas, de forma que cada teólogo, cada professor, cada ministro acaba tendo uma interpretação pessoal com respeito a cada uma dessas 4 linhas principais que eu já vou passar para vocês aqui. Muitos dos cristãos acabam não tocando nesse assunto porque são leigos no assunto, até porque dentro da teologia esse é um dos assuntos mais complexos e mais difíceis de se estudar e de se interpretar. Bom, Pastor Joel, quais são as principais escolas de interpretações com respeito ao milênio? Bom, como eu já falei aqui no início, existem pelo menos 4 linhas de interpretações com respeito ao milênio, e nós vamos descobrir aqui quais são as divergências que existem entre as 4 escolas. A primeira pergunta que a gente precisa fazer é a seguinte: quando ocorrerá o milênio? Antes ou depois da segunda vinda de Cristo? O reino milenar deve ser entendido de forma física e literal ou de forma espiritual e de forma simbólica? Quem são os indivíduos que se encontram no livro de Apocalipse capítulo 20? Isso deve ser entendido de forma literal ou de forma simbólica? As 4 escolas que se propõem a tentar responder a estes questionamentos são amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo histórico e pré-milenismo dispensacionalista. Bom, a partir desse momento nós vamos entender como cada uma dessas escolas interpreta o reino milenar. Vamos lá então. O amilenismo e o milênio. Embora o termo amilenismo transmita uma ideia de que não exista um milênio, não é isso que essa corrente de escola teológica defende. O amilenismo entende que há sim um reino milenar descrito no livro de Apocalipse capítulo 20. Entretanto, eles não defendem como um reino literal de 1000 anos, com Cristo reinando na terra após a sua segunda vinda. O amilenismo defende a ideia de que o reino milenar ele iniciou com a primeira vinda de Cristo e terminará com a sua segunda vinda, quando então haverá uma ressurreição geral de todos os mortos que existem, o juízo final e também o estabelecimento do novo céu e da nova terra. No amilenismo, o milênio ocorre com o reinado dos santos, com Cristo nos céus, conectados com a expansão da igreja e o avanço do evangelho na terra. A segunda linha de interpretação com respeito ao milênio é o pós-milenismo. Pastor Joel, o que o pós-milenismo crê? O pós-milenismo, como o próprio nome sugere, entende que o milênio ocorrerá antes da segunda vinda de Cristo. Porém, ao contrário do amilenismo, o pós-milenismo entende que o milênio será um reino de grande paz e prosperidades que são resultantes da pregação, neste caso do Evangelho, em todo o mundo.
Logo, para o pós-milenismo, o mundo tende a melhorar antes da vinda de Cristo, de modo que o milênio será uma habitação para a grande maioria dos habitantes da Terra, respeitando então a palavra de Deus, numa espécie de cristianização de todo o mundo. Após esse período, então Satanás será solto e Cristo o destruirá na sua segunda vinda, condenando ele eternamente. O terceiro é o pré-milenismo. Pastor Joel, o que é o pré-milenismo? O pré-milenismo histórico defende a ideia de que Cristo reinará aqui na Terra por um período de 1000 anos literais. E o início desse período será após a sua segunda vinda. Cristo governará a Terra a partir de Jerusalém e será um período de paz sem igual no mundo. E no final do milênio, Satanás será solto e estará enganando as nações novamente. Nesse período ele vai conseguir então influenciar as nações para guerrearem contra Jerusalém e também contra o governo de Cristo. Jesus destruirá as nações rebeldes e também a Satanás, lançando-os em condenação eterna. Após isso, haverá o juízo final e o início do estado eterno. O pré-milenismo dispensacionalista. Esta é a quarta linha de interpretação com respeito ao milênio. Pastor Joel, mas no que eles creem? Eles defendem a ideia de que Cristo também reinará na Terra por um período de 1000 anos literais. Isso se dará após a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Diferente do pré-milenismo histórico, esta visão estabelece um tratamento totalmente diferente entre Israel e a Igreja. Ou seja, Deus possui dois propósitos distintos. Um com relação à Terra e o povo de Israel, outro relacionado com o céu e a igreja. Para os pré-milenistas dispensacionalistas, Jesus em sua primeira vinda tentou estabelecer o seu reino aqui na terra. Porém, ele foi rejeitado pelos judeus. Então, neste caso, Deus adiou o plano que ele tinha com o povo de Israel e começou agora a tratar com a igreja. Somente então, agora, após finalizar os seus propósitos com a igreja, é que Deus retomará então a trabalhar com Israel. E isso irá acontecer principalmente no reino milenar, onde as promessas que foram feitas pelos profetas no Antigo Testamento, elas se cumprirão literalmente na restauração e na exaltação de Jerusalém e sobre o povo judeu em todo o mundo gentil. E nesta posição escatológica, o reino milenar ele terá uma durada de 1000 anos literais. E Jesus estará governando visivelmente a partir de Jerusalém. E será um tempo de grande paz e prosperidade sobre a terra. As nações estarão adorando a Deus em Jerusalém em um templo que será reconstruído, onde haverá então novamente agora os sacrifícios de animais, porém não serão ofertas propiciatórias, mas ofertas memoriais em referência à morte de Cristo no seu sacrifício pela humanidade. E as pessoas irão viver aqui nessa terra maravilhosa normalmente. E no final desse período de 1000 anos, Satanás será novamente solto, enganará as nações e fará a última guerra contra o acampamento dos santos e Cristo. Derrotará então de modo definitivo. E depois desse acontecimento, então haverá o juízo do grande trono branco, onde todos os ímpios então ressuscitarão para a condenação do lago de fogo eterno. Este foi o vídeo de hoje com respeito ao reino milenar. Eu gostaria de convidar você para colocar aqui embaixo qual é a sua visão com respeito a esse tema. Você acha que o reino de Cristo, no reino milenar, ele será figurativo, ele será algo literal, ou ele é somente algo simbólico e nada de físico, nada de literal? Eu quero convidar você para deixar aqui o seu comentário. Eu quero saber o que você pensa, se você é de acordo com alguma dessas visões ou se você gosta de juntar todas elas. Qual é a sua interpretação com respeito a este assunto? Também gostaria de convidar você para verificar se você já está inscrito aqui no nosso canal. Caso você não esteja, eu quero reforçar o convite para que você me dê a honra da sua inscrição. Vamos caminhar juntos, vamos aprender a palavra de Deus. Quero convidar você para ativar o sino das notificações, deixa o seu like e não se esqueça, mais uma vez, de deixar aqui o seu comentário sobre o que você pensa com respeito ao reino milenar de Cristo. Eu também quero indicar para você aqui 2 vídeos muito interessantes, vídeos que eu fiz agora recente, vídeos que irão abençoar de forma poderosa a sua vida. São 2 vídeos muito relevantes
Então, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a tua casa e nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço a todos!